Olá, amados! Continuando com o tema saúde mental. Hoje eu vou estar falando sobre a saúde mental das pessoas brancas. Vou fazer um breve resumo aqui do que é o ser humano preto e do que é o ser humano branco. Na primeira imagem, nós temos um homem africano, melaninado. Lembrando que a melanina é uma química, uma proteína que não está somente presente na nossa pele, protegendo o nosso DNA, mas ela está também nos nossos órgãos internos, nos nossos órgãos genitais, no nosso cérebro, que é o nosso carro-chefe, né? Então, na primeira imagem, nós temos um ser humano normal, dominante, ser humano africano, melaninado, né, de cabelo crespo. Na segunda imagem, nós temos um ser humano normal, dominante, mas mutante, ou seja, ele teve uma mutação, apesar dele ter a pele melaninada, escura e, consequentemente, ter melanina nos seus órgãos internos e no cérebro. Mesmo assim, ele sofreu uma mutação nos cabelos e nos olhos, ou seja, o cabelo dele alisou e os olhos ficaram azuis, né? Lembrando que o cabelo liso e os olhos claros é comum nos animais. Então, ele sofreu uma mutação, uma involução. Na terceira imagem, nós temos o albino recessivo mutante. Aí, o homem branco, né? Ele é um ser humano mutante, né? Ele sofreu uma mutação genética. Ele tem o cabelo liso, que é comum nos animais. Ele tem os olhos azuis claros, né? Que é comum nos animais. E a pele branca, que é comum nos animais. Então, o ser humano branco, o homem branco, é o último degrau da evolução. E o engraçado é que eles ensinam totalmente o contrário, né? Eles falam que o homem branco é o último passo da evolução, né? Mas vejam bem, né? Então, pessoal, a falta de melanina, principalmente no cérebro do homem branco, causa alguns problemas, tá? Que são chamados de transtornos, né? Ou seja, alguma coisa ali não está ocorrendo bem. Então, como que essa falta de melanina no homem branco faz com que ele enxergue o mundo? Será que é como igual ao homem preto, né? A forma como o homem preto enxerga o mundo, a forma como o homem preto lida com as outras pessoas? Será que o homem branco tem alguma coisa diferente do ser humano saudável, do ser humano normal, dominante? Essas são algumas questões, perguntas que eu vou tentar responder aqui, tá bom? Então, a melanina, ela é uma química, proteína, né, essencial para o corpo humano, né, está presente na nossa pele, nos nossos órgãos internos e sexuais e no nosso cérebro, né, como neuromelanina. Ela protege o nosso DNA e está por toda a parte na natureza, tá, no universo, em todos os reinos. Ela tem o papel de supervisionar para que tudo ocorra normalmente e de forma saudável. Como o homem branco não tem a melanina, principalmente do cérebro, porque o tema aqui é saúde mental, né? Então, como o homem branco não tem a melanina no cérebro, ele já se danou, né? Já se deu mal. Alguma coisa aí pode dar errado. Alguma coisa aí pode sair fora dos trilhos, né? Então, aqui, a melanina, né, ela é produzida na tirosina pelos melanócitos. A tirosina é um aminoácido essencial, tá? Precursor de vários neurotransmissores. Aí a gente já entra no cérebro, né? Principalmente da dopamina. Então, muitos dos transtornos mentais estão ligados à deficiência, né? À falta ou ao excesso de dopamina, tá bom? Mais pra frente eu vou falar pra vocês quais são os transtornos mentais, tá? Então, a tirosina também, ela produz a melanina. É sempre bom enfatizar isso, tá? A tirosina, ela é responsável pelo nosso sistema nervoso central e cérebro. As pessoas brancas,
como possuem pouca ou nenhuma melanina, elas são muito mais vulneráveis a nascerem com algum tipo de transtorno mental e de personalidade, tá? Então, como a pessoa branca ela não tem a melanina é essa que é produzida pela tirosina é essa que é responsável pelos neurotransmissores, né? É responsável aí pelo nosso sistema nervoso central e cérebro. Então, alguma coisa pode dar errado na mente do homem branco, tá? E aí, os transtornos mentais são a bipolaridade, esquizofrenia, né? Transtorno bipolar, vamos falar, né? Transtorno bipolar, esquizofrenia, né? Esses são os mais graves, né? A dopamina, que é produzida pela tirosina, como eu disse, mesmo lugar onde é produzida a melanina, está relacionado à maioria dos transtornos mentais, né? Ocorre uma deficiência. A deficiência de dopamina está relacionado com várias condições médicas, incluindo aí, ó, TDAH, esquizofrenia, como eu falei, compulsão alimentar e doenças de Parkinson. O excesso de dopamina leva à paranoia, como acontece com pessoas que sofrem de esquizofrenia, que podem ter alucinações e achar que estão sendo perseguidas. Um grupo de psicólogos e psiquiatras negros americanos chegaram à conclusão que o racismo extremo é um transtorno mental. Ocorre uma paranoia, né, desses racistas extremos, uma paranoia em relação ao negro. Então, é um vídeo que eu vou estar trazendo também, tá? Falando sobre isso, sobre o racismo extremo ser considerado um transtorno mental por psicólogos negros, mas eu vou desenvolver esse tema mais pra frente. Eu digo, pessoal, que o racismo, né, extremo é uma ponta do iceberg do que é o homem branco, tá? É a ponta do iceberg. Aqui eu tô adentrando mais adentro, tá? Eu tô indo mais fundo sobre isso, sobre esses transtornos mentais, tá? E transtornos de personalidade. E o excesso de dopamina, né, como eu disse, leva à paranoia. A tirosina, onde é produzida a melanina, é responsável pelo nosso sistema nervoso central, que inclui aí o cérebro e medula espinhal. As doenças e transtornos relacionados a eles são a depressão, a esquizofrenia. Isso daqui são transtornos mentais, né? A depressão, a esquizofrenia, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico, transtorno bipolar. Então eu aconselho também a vocês a pesquisar sobre esses transtornos, né? E observando, ligando ao homem branco, as suas atitudes, né? A sociedade que a gente vive é a imagem e semelhança do homem branco, tá? Então vocês sabem como é, né, a nossa sociedade hoje, né? Todos os males. Então, tem também os transtornos de personalidade, que são os psicopatas, os narcisistas, borderline, histriônicos, paranoides, etc. E aí voltamos também para a escravidão, aquelas barbaridades que aconteciam, né? Como que um ser humano tinha estômago, tinha capacidade de fazer aquelas barbaridades, né? Aí, o transtorno de personalidade resulta da interação dos genes com o ambiente. Nascem com uma tendência genética, né? Essa tendência pode ser inibida ou ampliada por fatores ambientais. Vamos falar aqui dos psicopatas, tá? A psicopatia é um transtorno de personalidade. Existem os psicopatas que matam, né? E os psicopatas que mandam matar. O psicopata é um indivíduo perverso, tá? Com distúrbios mentais graves. O psicopata, ele pode parecer normal e até mesmo ser encantador. No entanto, ao psicopata, né, falta consciência e empatia, tornando manipulador, né? Ele tem um padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros. O psicopata, ele é totalmente apático, tá?
Ele tem consciência do que ele está fazendo, mas ele não tem empatia. Ele sente prazer em ver o sofrimento do outro. Aí nós voltamos para a escravidão, né? Toda aquela barbaridade. E lembrando também, né, pessoal, que os genes, que o DNA, né, ele passa. Então todo aquele povo branco, né, lá dos tempos da escravidão, o DNA deles passaram para os seus netos, né, dos netos para os bisnetos, e estão aqui hoje, só esperando para serem ativados, né? Só esperando para serem reativados. Então, olha só, né? E muitos estão aí ativados, né? Então, o psicopata, quando ele é colocado, né? O cérebro do psicopata é diferente do cérebro de uma pessoa normal. O psicopata, quando ele é colocado em frente à imagem de violência, estupro, qualquer tipo de barbaridade, ele não sente nada, né? Ele não sente nada, nada mesmo. E a pessoa normal não. A pessoa normal ela já ativa várias partes do cérebro, né? Porque aquilo causa estranheza, causa indignação, causa enfim, causa alguma coisa em nós, né? Mas o psicopata não, ele continua como se nada tivesse acontecendo, como se aquilo dali fosse normal, tá? Temos também outro tipo de transtorno de personalidade, que é o narcisismo. É um distúrbio no qual a pessoa tem um senso infrado de autoimportância, necessidade de reconhecimento e desvalorização dos demais, tá? E temos aí também outra variação do narcisismo, que é o narcisista perverso. Ele não tem empatia, ele não aceita críticas ou qualquer opinião contrária. Ele apresenta agressividade e atitudes violentas quando as situações não ocorrem de maneira desejada, tá? O homem branco, né? O racismo aí do homem branco é apenas a ponta do iceberg, como eu falei, de quem é o ser humano branco albino, né? Que é deficiente fisicamente e psicologicamente. O homem branco é uma ameaça aos outros seres vivos, tá? O mundo em que vivemos é a imagem e semelhança do homem branco, pois eles estão no poder e estão por todos os lados. Então, tudo que acontece no mundo é refletido aí através da consciência, da mente do homem branco, né? Todas essas barbaridades, assassinos sendo entrevistados, né? Uma coisa absurda, assassinos, psicopatas, né? Aí ficando famosos, sendo aplaudidos na sociedade, uma coisa totalmente absurda, né? Estupradores, pedófilos, todo esse mal que acontece, sabe? E isso tá sendo tido como normal, porque isso, de certa forma, como eu falei aqui, como a gente viu, reflete a mente do homem branco, do povo branco. Eu não estou aqui falando que todas as pessoas brancas têm transtorno mental ou têm transtorno de personalidade. Não, mas eu digo para vocês que 50% para cima tem, tá? Ou transtorno de mental ou transtorno de personalidade, né? Então é algo aí que realmente é, é algo aí assustador, né? Algo aí preocupante para nós seres humanos melaninados, que temos aí o nosso cérebro é, de forma aí natural, né? Temos aí a melanina no nosso cérebro para que tudo aí funcione bem, da forma correta, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês busquem saber mais sobre os transtornos mentais, estudem sobre os transtornos mentais e transtornos de personalidade, e que vocês liguem, tá? Liguem tudo o que aconteceu desde o passado, na escravidão e até hoje, tudo o que acontece na nossa sociedade, todas essas barbaridades, esses atos involuídos, né? Coisas evoluídas. Nossa sociedade está evoluindo cada vez mais, evoluindo, evoluindo.
E a sociedade é a imagem e semelhança do homem branco. Homem branco esse né, que é albino recessivo mutante, que é o último degrau da involução humana, né? Então, é isso que eu vim trazer hoje, apesar de ser um tema bem pesado, mas é um tema necessário, pessoal.